pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da Ion School Online e essa aqui é a nossa segunda aula para falarmos a respeito das cartas gerais do Novo Testamento. Na nossa última aula nós vimos a carta aos Hebreus, que leva o nome do destinatário, que é muito comum daquelas cartas paulinas, diferente de todas as outras cartas gerais que vão levar o nome do autor e não do destinatário. Então hoje, começando com essas cartas, nós vamos ver a carta de Tiago. Essa carta que é uma carta circular, da mesma forma que as outras cartas gerais, exceto a carta aos Hebreus, e circular porque ela foi escrita para várias igrejas diferentes, ou para uma região toda, ou para um povo todo, não especificamente para uma igreja local. E essa carta aqui, a carta de Tiago, lembrando você que ela também foi considerada uma daquelas antilegomena do Novo Testamento. Isso significa que essa carta foi disputada ou questionada em algum momento por algum motivo. No caso dessa carta de Tiago, a autoria foi questionada, juntamente com a brevidade da carta, que segue um padrão meio aleatório. Também essa questão dela ser bem mais prática do que ela é doutrinária, trazendo várias ordens aos seus leitores para que eles seguissem essas palavras. E outra coisa também que acabou fazendo com que ela fosse um pouco questionada é o fato do autor, Tiago, ter destinado essa carta apenas aos judeus das 12 tribos de Israel que estavam espalhados pela terra. Em outras palavras, ele destinou apenas aos judeus cristãos e não a todos os cristãos. E por último, e também a grande disputa a respeito dessa carta, é a linguagem dela a respeito das obras que acompanham a fé, chegando até dar a entender a alguns que o que Tiago está tentando dizer é que para ser salvo é necessário que você faça certas obras. E é claro que se fosse exatamente isso que Tiago estava falando, essa carta estaria em contrariedade do que Paulo ensinou, do que Jesus ensinou, de que essa salvação viria apenas pela graça e não por obras. Engraçado que por esse mesmo motivo, João Calvino vai olhar para essa carta e vai até chamar ela de epístola de palha. Isso considerando que essas obras elas vão ficar, elas vão ser queimadas. Nós não necessitamos dessas obras para sermos salvos. Agora, estudando a carta de Tiago, nós vamos ver bem claro que Tiago não está dizendo que para ser salvo você precisa fazer alguma obra, mas porque você foi salvo é que você precisa demonstrar essa fé salvífica e viva na sua vida. Se aquilo que você chama de fé não produz boas atitudes, demonstrando a vida de Cristo, demonstrando a mudança radical no seu caráter, na sua vida, então a fé que você diz ter é morta. Então nós precisamos dizer que os ensinos de Tiago não são contrários aos ensinos de Paulo, mas eles são complementares. E no momento que a autoria também foi certificada de quem realmente era Tiago, a canonicidade foi amplamente aceita por toda a igreja e Tiago ganhou seu lugar fixo no Novo Testamento. Graças a Deus por isso. Falando a respeito da autoria dessa carta, de acordo com o capítulo 1, versículo 1, nós vamos ver que o autor é Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então sabemos já quem é o autor, um tal de Tiago. Mas que Tiago é esse? Porque no Novo Testamento nós vamos descobrir que 4 Tiagos foram citados. Nós vemos Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. Isso segundo Marcos 1,19. Este aqui era aquele Tiago que fazia parte do ciclo mais íntimo de amizade de Jesus, que estava lá no Monte da Transfiguração, que estava lá no barquinho quando Jesus andou na tempestade e tudo mais. Só que este Tiago morreu martirizado muito cedo na história, por volta de 40 depois de Cristo. Ele não poderia ter sido aquele que escreveu essa carta. O segundo Tiago é um dos apóstolos, o filho de Alfeu, segundo Mateus 10:3. Este aqui seria o Tiago, irmão de Mateus, que também era conhecido como Levi. O terceiro Tiago é o Tiago, pai de Judas, não Iscariote. Isso segundo Lucas 6:16. A respeito deste Tiago, nós não sabemos absolutamente nada. Só sabemos que ele era pai de Judas. Agora, quem nos resta é o meio-irmão de Jesus, chamado Tiago.
aquele filho de Maria e José também, que veio logo depois de Jesus. E segundo Marcos 15:40, ele era conhecido como Tiago o Menor. Esse Tiago aqui também, lembrando você, caso você tenha se esquecido ou você nem sabia, sendo ele irmão de Jesus, ele também era irmão de Judas, o outro não Iscariotes, que escreveu o livro ou a carta de Judas. Tradicionalmente, então, este Tiago, o meio-irmão de Jesus, é quem é apontado como autor dessa carta que nós vamos estudar hoje. De acordo com Marcos 3:21, nós vamos ver que tanto Tiago quanto os seus outros irmãos, eles eram descrentes de Jesus. Eles não acreditavam que Jesus realmente era o Messias ou de que ele era o Filho de Deus. Afinal de contas, eles cresceram com Jesus. Mas como nós vamos ver lá em 1 Coríntios 15:7, e de acordo com o restante das tradições, nós vemos que todos os seus irmãos, depois da ressurreição de Cristo, vieram a crer por meio de visitas especiais do próprio Cristo ressurreto, de que ele realmente era quem ele dizia que era. Esse Tiago também, segundo Atos 1:14, estava lá no cenáculo junto com os discípulos quando o Espírito Santo desceu sobre eles, no dia do Pentecoste isso, e foi ele também lá em Atos 15 quem dirigiu aquela conferência e transmitiu a decisão final que haviam tomado. Lá em Gálatas 2:9-10, nós vemos que Paulo vai reconhecer a liderança de Tiago no meio da igreja, mas já nos próximos versículos, do 11 ao 14, nós vemos que Paulo parece de certa forma que criticar Tiago por talvez sofrer influências legalistas. Tiago ainda estava muito apegado ao judaísmo, isso de acordo com o que nós vemos. Até mesmo se você olhar lá em Atos 21, do 17 ao 26, nós vamos ver esse tipo de confirmação de que Tiago realmente tinha uma certa inclinação para a lei judaica. Mais tarde, ao longo da história, da tradição cristã, nós vemos que Tiago, esse meio-irmão de Jesus e autor dessa carta, também ficou conhecido como Tiago Justo, porque ele realmente era um homem piedoso, um homem de oração. Ele teria vivido em Jerusalém até por volta de 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída e o templo também, e alguns chegam até sugerir que teria sido a morte de Tiago que precedeu a destruição de Jerusalém, já que ele, com as suas orações e com a sua grande piedade, era o que estaria fazendo com que a ira de Deus não fosse derramada. Mas assim que ele morreu, o caminho estava livre para que o juízo de Deus viesse sobre a cidade. Isso é o que algumas tradições vão dizer a respeito desse grande homem Tiago. Agora, falando a respeito da datação e escrita dessa carta, aquele grande historiador judeu Flávio Joséfos vai datar a morte por martírio de Tiago no ano de 62 a.C. Já Eusébio de Cesareia, citando Egésipo, vai dizer que Tiago na verdade morreu assassinado quando empurraram ele do pináculo do templo, e depois de ter caído lá embaixo, eles trucidaram Tiago com uma clava, que é aquele pau de bater nas roupas, e isso teria acontecido lá por volta do ano de 66 depois de Cristo. Então, se nós temos todas essas diferentes datas relacionadas à morte de Tiago, certamente a escrita dessa carta precisa ter acontecido antes de sua morte. Agora, junto com a falta de alusão a respeito das controvérsias judaizantes que acontecem logo antes do Concílio de Jerusalém, que nós vemos, que aconteceu por volta de 49 depois de Cristo, então nós vamos ter que nos contentar com uma data indefinida, mas que provavelmente aconteceu pelo fim da vida de Tiago, em algum lugar entre 45 e 65 depois de Cristo, mas que oficialmente é preciso dizer que foi indefinida. O versículo-chave dessa carta seria Tiago 2:17-18, onde, falando a respeito deste acompanhamento da fé com as obras, Tiago vai dizer o seguinte: assim também a fé por si só, se não for acompanhada por obras, ela é morta. Mas com certeza alguém vai dizer: você tem fé, eu tenho obras. Então mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé por meio de minhas obras. Esse versículo é simplesmente incrível. E falando a respeito da ênfase da carta, ela está na necessidade da demonstração da fé por meio das obras ou atitudes do cristão, e também a perseverança do cristão no meio das perseguições e tribulações que aparentemente eles estavam sofrendo. A carta de Tiago, ela é bem desconexa, bem parecida ali com um livro de Provérbios no Antigo Testamento e também de outros escritos sapienciais ou escritos de sabedoria. Entre os muitos assuntos que Tiago tenta abordar por meio das suas falas, nós vamos
vamos ver ele falando a respeito do regozijo em meio às tribulações, súplicas confiantes a Deus pedindo sabedoria, diferença das provas que procedem de Deus e as tentações que procedem das paixões humanas, a necessidade de praticar a palavra, a exortação à não parcialidade com os ricos, ordem para não caluniar uns aos outros. Também vemos ele falar a respeito da necessidade de honestidade, a necessidade de paciência, a necessidade de humildade. Esses são só alguns dos temas que ele vai abordar. Então agora vamos entrar no nosso esboço, começando com o capítulo 1, versículo 1 até o versículo 18, com a saudação e introdução da sua carta. Ele vai no versículo 1 fazer uma saudação bem típica de uma carta, dizendo quem está escrevendo e para quem ele está escrevendo, chamando a si mesmo de servo de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, e que estaria escrevendo as 12 tribos da dispersão, que são todos os judeus que não moram em Jerusalém ou não moram ali nas redondezas de Judá, mas que teriam já se espalhado pelo mundo daquela época. Nessa introdução também nós vamos ver que Tiago vai apresentar a maioria dos seus assuntos que vão ser abordados no restante da carta. Ele vai exortar seus leitores de que eles tenham alegria enquanto eles estão passando pelas provações, porque essa provação leva eles à maturidade, e carregar esse senso de alegria e propósito no meio das perseguições ou tribulações é na verdade sabedoria. E aí ele vai dizer, se falta sabedoria a alguém, esse tipo de sabedoria, então ore ao Senhor com fé, porque assim a sua oração vai ser eficaz. Ali nos versículos 5 e 6 ele vai dizer assim, então, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que concede livremente a todos sem criticar ou sem medir, e ele vai dar a vocês. Mas peçam com fé, sem duvidar, porque quem duvida é muito parecido com as ondas do mar. Ela é movida e agitada pelo vento. É bem interessante que Tiago vai fazer várias dessas comparações com a natureza, com as ondas do mar, com o vento, com plantas. Aí depois disso, então, ele vai para o assunto principal da sua carta, a questão dos pobres a quem ele vai oferecer esperança e a questão dos ricos a quem ele vai advertir. Aqui do versículo 9 até o 11 nós vamos ver que é um tipo de eco lá de Isaías 40, do 6 ao 8, aquela mensagem que também faz parte da mensagem de João Batista e que também está no contexto dos judeus exilados. Logo depois disso ele vai voltar para a questão das provações, do versículo 12 ao 15, dizendo para tomar cuidado com essas provações, porque a provação que pode vir de Deus para fazer de você aprovado é diferente daquela tentação que vem por causa das suas paixões, por causa do seu interesse, por causa da sua carne. Então não seja tentado a acusar Deus por causa de suas tentações, nem tentar pular a aprovação que o Senhor está fazendo, colocando a responsabilidade na mão dele de que algo seja feito. Ele vai até falar a respeito desse pecado, dessa morte, como um tipo de oferta e demanda. Primeiro eu tenho a concupiscência, que é essa busca, esse desejo. Então a tentação vem com a oferta. Quando o meu desejo se une com a oferta, então esse é o pecado. E esse pecado, quando ele dá o fruto, ele gera a morte. Mas aí ele vai virar a folha agora e ele vai finalizar o que ele está falando aqui no assunto da introdução, dizendo para que eles não se enganem, porque Deus sabe muito bem dar boas dádivas, bons presentes, especialmente a dádiva de nos gerar pela palavra. Isso nos versículos 16 a 18. E que toda essa obra da parte do Senhor é um grande presente que é graça. No versículo 12, então, ele tinha dito o seguinte: feliz é o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor separou para aqueles que o amam. Depois do nosso esboço do capítulo 1, versículo 19, até o 2, versículo 26, nós vamos ver Tiago falando sobre colocar a fé em prática. Tiago vai começar a falar a respeito da prática da palavra, começando com a ira e com a língua, a necessidade de controlar elas, exortando seus leitores: isso não faz parte da vida cristã, é necessário que vocês vivam, exerçam, demonstrem a palavra que vocês ouviram e que gerou vida e fé em vocês, especialmente através daquilo que sai da sua boca por meio da sua língua, e também a maneira que você é caridoso com os pobres. Para Tiago, a demonstração de uma verdadeira religiosidade não é a frequência com que você ouve uma pregação ou ouve a palavra de Deus, e sim a frequência em que você coloca em prática aquilo que você ouve. A maneira como você fala, como você controla o que você fala,
fala, como você controla suas emoções, como você demonstra a palavra de Deus por meio da caridade. Aí nos versículos 22 e 23 ele vai dizer assim: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, porque fazendo assim vocês estariam enganando a vocês mesmos. Mas se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, esse alguém é semelhante a um homem que observa sua própria face no espelho, porque ele vê a si mesmo, vira as costas e já se esqueceu. Não serve para nada, não é real, não constrói nada. No versículo 27 ele continua dizendo assim: agora a religião pura e imaculada, agora aquilo que é correto diante de Deus é isso: visitar os órfãos, visitar as viúvas em suas necessidades e não se deixar contaminar com o mundo. É assim que realmente se parece aquele que foi transformado pela palavra. Aí no capítulo 2, do 1 ao 13, nós vamos ver que Tiago vai dizer que essa caridade para com os pobres também é demonstrado no fato de que você não é favorito ou demonstra favoritismo para com os ricos, porque fazer isso é pecado. Fazer distinção entre as pessoas é não mostrar misericórdia. Fazer isso, na verdade, é se colocar sob um julgamento. No versículo 5 ele vai dizer assim: por acaso Deus não escolheu os pobres desse mundo a fim de fazê-los ricos na fé? Não somente isso, mas também herdeiros do reino futuro que ele prometeu aos que o amam? No 12:3 ele vai continuar dizendo assim: falai e procedei como alguém que vai ser julgado pela lei da liberdade, porque o juízo vai ser sem misericórdia para quem não mostrou misericórdia. Agora a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, se você é misericordioso, a sua misericórdia vai ser melhor do que um juízo. Se você não é misericordioso, o juízo é quem vai te demonstrar o que realmente é bom. Aí depois disso, finalmente, Tiago vai falar de maneira mais clara contra aqueles que falam de ter fé, usam a fé somente como aí um cristianês, uma linguagem somente, sem uma necessidade de demonstração, utilizando as palavras aqui somente como uma declaração de fé, mas não necessariamente uma declaração de vida. Para Tiago, falar sobre fé e não se preocupar com os pobres e não mostrar misericórdia, o que basicamente é fé sem obras, para Tiago é o mesmo que estar morto. No versículo 14, que é parte do versículo chave dessa carta, ele vai dizer: então que vantagem há se alguém tem fé, mas não tem obras? Para que serve essa fé que vive nele, se ele vai viver igual no mundo? A fé dele é morta. Mas alguém pode ser que pergunte: ei, você tem fé e eu tenho obras. Ué, então me mostra a sua fé sem obras e eu vou te mostrar a minha fé por meio das minhas obras. Aí no versículo 26 ele diz: assim como o corpo sem espírito está morto, a fé sem obras está também morta. Porque como é que a fé salvífica, a graça de Deus te alcançou e você permaneceu o mesmo? Como é que você diz que você ama a Deus, mas você não ama o seu próximo? Como é que você diz que você é um cristão, sendo que as suas atitudes não demonstram que você é um? Como você pode dizer que você crê no Deus verdadeiro, mas você olha alguém necessitado e você não faz nada a respeito? Para Tiago, isso não faz nenhum sentido. Aí agora no nosso esboço do capítulo 3, versículo 1 até o 4, versículo 12, ele vai falar sobre discórdia na comunidade. Então ele vai voltar aqui à grande questão das discórdias dentro das comunidades cristãs, começando com aquilo que se tornou a grande e tradicional exposição de Tiago a respeito da língua, ou melhor, o abuso da língua. Isso no capítulo 3, do 1 ao 12. No versículo 2 ele diz assim: todos tropeçam em muitas coisas, mas se alguém não tropeçar no falar, esse homem é perfeito, ele vai ser capaz de frear o seu corpo inteiro. Aí no 6 ele diz: a língua também é fogo, sim, como um mundo de maldade. Ela é colocada bem ali entre os membros do corpo, pode contaminar o corpo inteiro e pode colocar em chamas o curso da nossa existência, sendo por sua vez posta em chamas pelo inferno. Ô linguinha perigosa! No versículo 10 ele também diz assim: da mesma boca procedem bênçãos e maldições. Meus irmãos, isso não pode ser assim. A língua é um instrumento usado pelo cristão com controle, como uma ferramenta de construção. Desse pensamento, Tiago vai voltar agora ao assunto da sabedoria do 13 ao 18, fazendo aí um contraste entre a sabedoria verdadeira, que é aquela divina que vem do alto e nos ajuda a falar, nos ajuda a demonstrar com paciência, com moderação, com amor, com paz, e a falsa sabedoria, que é aquela que vai se orgulhar, que vai ter
ter inveja, vai ter ambição no coração. Nos versículos 16 e 17 ele diz assim: pois onde há inveja e sentimento ambicioso, aí há confusão e todo tipo de atitude nociva. A sabedoria que vem do alto é, em primeiro lugar, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Então, se você concorda com tudo isso que Tiago falou, então você também concorda que é necessário que, se nós dizemos ter fé, nós também precisamos, através das nossas atitudes e palavras, demonstrarmos a nossa fé. Tiago então vai dizer que tanto o uso da nossa língua quanto da sabedoria divina são um grande mistério e segredo para dar fim para todo esse problema de maledicência e discórdia dentro da comunidade. E é disso que ele vai falar aqui do capítulo 4, do 1 ao 12. Do 1 ao 3 ele vai expor essas raízes pecaminosas da discórdia, sendo elas cobiças, invejas, ódio, dureza de coração, avareza. Depois do 3 ao 4 ele vai falar a respeito dessa natureza das discórdias, que é uma natureza mundana, que não provém da fé e nem da sabedoria divina. Aí do 6 ao 10 ele vai falar a respeito da necessidade de uma humildade. Nos versículos 7 e 8 ele diz assim: assim sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, porque dessa maneira ele vai fugir de vós. Achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós, pecadores. Limpai as mãos, e vós que sois vacilantes, purificai os vossos corações. Aí no 10 ele diz: humilhai-vos diante do Senhor, e dessa maneira ele vos exaltará. Nos versículos 11 e 12 ele vai falar novamente a respeito desse abuso da língua, isso agora no ato de julgar os outros, dizendo que isso não pode acontecer, porque somente há um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem és tu que julgas o teu próximo? Zé, guarda a tua língua, guarda essas fofocas também só para você, irmãozinho. Deus é aquele que conhece os corações e julga as intenções de cada um. Depois do nosso esboço, capítulo 4, versículo 13, até o capítulo 5, versículo 11, ele vai falar aos ricos e aos pobres. Pela terceira vez, então, Tiago vai tratar desse assunto, dos ricos e dos pobres, dessas distinções, dessas separações, o que parece ser um assunto muito importante para ele como autor dessa carta. Aí aqui então, mesmo que nós não tenhamos certeza disso, o texto parece sugerir que primeiro Tiago vai falar com os ricos cristãos aqui que lidam com seus negócios de maneira mundana, ou que abusam dos seus empregados, ou se coloca com superioridade, se apoiando em suas próprias forças, falando com a sua boca como se tivesse autoridade sobre sua própria vida. Isso dos versículos 13 ao 17. Esses caras que criam que porque eles eram autossustentáveis, tinham bala na agulha, de certa forma eles eram independentes em si mesmos. Tiago vai dizer para eles: para de ser arrogante, rapaz. O teu destino está na mão de Deus, não está nas suas mãos. Aí no capítulo 5, do 1 ao 6, ele vai ser ainda mais claro com os ricos. Mas aqui aparentemente ricos não cristãos, caras que abusam dos seus trabalhadores, não pagando a eles o que devem. No versículo 4 ele diz assim: o salário que desonestamente vocês deixam de pagar aos seus trabalhadores, essas pessoas que trabalham nos seus campos, esse salário clama ao Senhor. O próprio clamor desses ceifeiros chega aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês estão em perigo. Depois disso, do 7 ao 11, ele volta à questão das adversidades, das provações, provavelmente aqui agora se dirigindo aos pobres que estavam sendo afligidos, exortando que eles continuem, que eles perseverem, que eles creiam que Deus está cuidando deles. No versículo 8 ele vai dizer então: perseverem, sejam pacientes, fortalecei o coração até a vinda do Senhor, porque ela está muito próxima. No versículo 11 ele diz: chamamos de felizes todos aqueles que suportam aflições. Vocês ouviram da paciência de Jó, vocês viram o fim que o Senhor concedeu a ele, porque o Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Todo esse ensino de Tiago é muito parecido com aquilo que Jesus ensinou no Sermão do Monte a respeito das aflições, a respeito das
perseguições, a respeito da pobreza de espírito e do choro também. O que ele está dizendo aqui é que se você é rico, mostre que você tem fé através das suas atitudes para com os pobres. E se você é pobre, seja paciente e perseverante no seu sofrimento, porque o Senhor está de olho em você e a sua misericórdia e compaixão com certeza serão derramadas sobre a sua vida. E por último, no nosso esboço do capítulo 5, versículo 12 até o versículo 20, nós vemos as exortações finais. De maneira geral, nós vemos que essas exortações finais, elas vão estar conectadas com os assuntos anteriores, mas vagamente, quase você não percebe. Mas com certeza esses ensinos, essas sabedorias de Tiago aqui, elas estão alinhadas quando comparadas aos ensinos de Jesus. Como no versículo 12, onde ele vai dizer para que eles não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem pelo templo, nem por animais, nem por nada, nem ninguém. Mas seja o seu sim, sim e o seu não, não. Exatamente como Jesus ensinou lá no capítulo 5 de Mateus, versículo 33 a 37. Dos versículos 13 ao 18 agora, ele vai falar a respeito sobre oração e fé, especificamente no contexto da igreja local, do sentido corporativo da oração, dando uma certa atenção aos aflitos, aos doentes, aos pobres. Se está passando por aflição, ore. Se está doente, chame alguém para orar por você. Se cometeu pecado, vem para dentro da igreja e seja perdoado. No versículo 15 ele vai dizer a oração de fé que salvará o doente, e ali o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Depois disso tudo, Tiago vai finalizar sua carta com uma bênção para aqueles que vão trazer de volta ou reconduzir os desviados, os vacilantes, os desesperançosos, trazendo eles de volta à fé. Nos versículos 19 e 20, os últimos versículos, ele vai dizer assim: meus irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o reconduzir a ela, sabei que aquela pessoa que fizer com que um pecador retorne do erro, essa pessoa vai ter salvado ele, salvou ele da morte. Tendo feito isso, você terá cobrido uma multidão de pecados. Tiago vai finalizar sua carta bem aqui, tendo dito isso, sem qualquer saudação, sem qualquer conclusão, sem tchauzinho para aqueles que estão ouvindo, sem nada, nenhum dos sinais das cartas comuns daquela época. Essa carta de Tiago, ela seria como um tipo de contraparte das tradições judaicas de sabedoria lá do Antigo Testamento, como um tipo de provérbios da igreja primitiva. No final das contas, o fio que vai ligar todas essas mensagens de Tiago é o seguinte: a primeira coisa que se faz com a fé que você recebe é viver segundo essa fé. Ter uma fé somente não presta. É necessário demonstrar a sua fé, porque esta é a fé que salva. Se você diz ter fé, mas não tem frutos, então essa fé que você tem está morta. Demonstre que a sua fé é verdadeira por meio dos frutos da sua boa árvore, cuidando dos pobres, cuidando das viúvas, cuidando da sua própria língua e clamando ao Senhor por sabedoria para que você persevere diante de qualquer tribulação ou aflição que você possa passar. E é assim que nós vamos finalizar a aula de hoje. Nós nos vemos na próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe.